bem, pessoal. Agora a gente vai para o último movimento balístico que a gente tem que trabalhar, que é o movimento do lançamento oblíquo. Beleza? A gente já viu aí a queda livre, a gente já viu o lançamento vertical para cima, depois a gente viu o lançamento horizontal e finalmente a gente chega agora com o lançamento oblíquo. Pessoal, esse movimento ele não tem nenhuma característica que você fala assim, nossa, eu entendi todos e esse aqui é o mais difícil. Não. Por quê? A única coisa que eu preciso começar com você aqui é mudar a mentalidade da sua cabeça. Se você ainda não mudou lá no lançamento horizontal, mais uma chance para você, beleza? Pessoal, o lançamento oblíquo, ele é um lançamento composto, né? Quando um goleiro bate um tiro de meta, que a bolinha vai, voa, cai e tal, ou o cara dá um tiro de canhão e ele faz aquele desenho de parábola, você precisa ter em mente que esse movimento, ele é composto aqui, ó, de dois caras, para ficar mais simples para você, que é um movimento retilíneo uniforme no eixo horizontal e um lançamento vertical no eixo vertical. Então, professor, você está dizendo para mim que eu tenho que separar o movimento em duas partes. Sim. Uma coisa, galera, é quando esse cara é lançado, ele vai fazer um movimento ascendente, ele vai subir, ele vai parar de subir em algum momento e depois ele começa a retroceder, ele começa a voltar. Mas o tempo inteiro esse cara ele foi para frente. Essa velocidade para frente, ela não se alterou. Ah, por isso que eu trabalho na horizontal com movimento uniforme. Na vertical é um movimento uniformemente variado. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então olha só, uma ferramenta que você precisa para começar a trabalhar aqui é a decomposição vetorial. Se você não entendeu ainda a decomposição vetorial, dá uma passadinha de novo lá na aula de vetores, do curso de vetores, lá no Fundamentos da Física, e tem uma aulinha específica para decomposição vetorial. Não é difícil, mas eu preciso que seja uma ferramenta que você já domine razoavelmente bem, tá? Então, para que ela serve, Guedes? Ela serve para quando você faz o lançamento, você dá um tiro, você chuta uma bola, você lança uma bola de basquete em direção à cesta, você entenda que a velocidade ela é diagonal. Ela faz um ângulo aqui com a horizontal. Então o primeiro passo que você tem que dar é desmontar essa velocidade em duas partes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Guedes, como que eu faço isso que eu não lembro mais? Gente, a componente horizontal, o Vx, lembra, o macete é, se isso aqui é um anglinho, ó, isso aqui sempre me lembra, essa letra grega θ, ela me lembra uma almofada. Então, quando o vetor velocidade vem para cá, ele deitou na almofada. Quem deita está com sono. Então, o Vx é a velocidade cosseno θ, velocidade com sono. Ah, tá, mas o Vy? O Vy não, o Vy é ele em pé. Quem se afasta da almofada está sem sono. Então, o Vy é a velocidade V sem sono. Guedes, dá para dar um exemplo? Maior prazer. Vamos lá? Vamos supor aqui, galera, que você lance um cara com uma velocidade aqui de 10 metros por segundo, tá? 10 metros, 10 é pouco. Vamos botar logo 100? 100 metros por segundo. E aí você quer saber quanto vale as componentes. Ah, beleza, Guedes, então vamos lá. No Vx, o Vx vai ser a velocidade dele, que é 100, vezes. O que é o cosseno desse ângulo? Guedes, você não falou o ângulo, então eu falo agora. 60 graus. O que é o cosseno de 60? Bom, pessoal, e foi assim que o professor escorregou enormemente numa casca de banana e aonde eu tinha que falar 30 graus que eu falei 60. Então aceitem a minha cara agora de tacho dentro do vaso sanitário depois de escorregar, tá bom? Bom, entendo o tempo inteiro que o que eu estava falando era 30 e não 60. Valeu! A professor é raiz de 3 sobre 2. Então dá para simplificar aqui e dizer que é 50, ó, 100 por 2, 50 raiz de 3 metros por segundo.
Já vou discutir o que você faz com isso. Segura agora por enquanto. Guedes, e o VY? E aí, detalhe, seria um V0Y, eu já vou explicar por quê. Esse cara seria o 100, que é a velocidade, vezes o seno do ângulo, seno de 60. Seno de 60 é meio. 100 vezes meio dá 50 metros por segundo. Tá. Professor, eu até entendi aqui, você desmontou os vetores, mas eu ainda não entendi por que você fez isso. Porque ao invés de pensar num cara fazendo todo um movimento complexo que é parabólico, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro analisar o movimento vertical dele. É como se fosse um cara que simplesmente saiu do chão, olha só, com uma velocidade inicial, por isso ali, ó, por isso que eu coloquei esse V0, de 50 metros por segundo. Mas não podemos esquecer, crianças, que no eixo vertical tem uma aceleração famosa chamada gravidade que puxa o cara para baixo. Então, se você é lançado para cima, mas a aceleração é para baixo, você entra no movimento retardado. Você vai diminuindo a sua velocidade 10 metros por segundo a cada segundo. Então, olha só, você saiu daqui a 50, daqui a 1 segundo, você vai estar a 40, mais 1 segundo e você vai estar a 30, mais 1 segundo você vai estar a 20, mais 1 segundo você vai estar a 10, mais 1 segundo você para. E depois, Guedes, como diria Cazuza, o tempo não para. Se você subiu freando, depois você vai descer acelerando. Você sai do 0, você cai para 10, aumenta a velocidade para 20, depois para 30, depois 40 e depois 50. Aí então o cara sobe e desce. Isso, eu penso no movimento 100% vertical. Mas enquanto isso, ele andou para frente, não foi? Com uma velocidade de 50 raiz de 3 metros por segundo. Então, ora ele teve aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e depois aqui, e depois aqui. O que eu estou tentando mostrar para você? Que ele está percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Isso é uma característica de movimento uniforme. Então, ó, tempo igual a 0, tempo igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ah, Guedes, mas aonde ele está de fato? Bom, ele começou aqui, não foi? 1 segundo depois ele foi para frente, mas ele também foi para cima. Então, a posição dele é essa aqui. E mais 1 segundo ele foi para frente, mas ele ainda foi mais para cima. Então, a posição dele, na verdade, é essa aqui. E mais 1 segundo, ele foi mais para frente e ainda foi mais para cima. Ah, então ele está aqui. E mais 1 segundo, ele foi mais para frente e foi mais um pouquinho para cima. Então ele está aqui. E mais 1 segundo, ele foi mais para frente e mais um pouquinho de nada para cima. O que eu quero que você perceba? Que a trajetória dele, ó, está formando aqui um arco de parábola. Lógico, eu estou fazendo na mão livre, isso aqui não é tão preciso assim. E na descida você faria a mesma coisa, porque afinal de contas ele foi mais para frente e agora ele começou a descer. Então ele vem e cruza aqui, ó. Ah, então ele estaria mais ou menos aqui. Isso. E aí ele vai começar o movimento descendente. Sempre espelhando, né, galera? Sempre fazendo isso aqui, ó. Ó. É que minha lousa não vai ter espaço para isso. Mas espero que você tenha entendido que o que eu tenho que fazer é desmontar o meu problema, trabalhar com uma subida, depois uma descida, e depois que você fizer isso, você trabalha com a parte horizontal. Agora, a quantidade de perguntas que pode vir no exercício é muito grande. Então, eu não quero aqui dar uma fórmula geral. Eu quero aqui, sim, te dar uma forma de pensar. A hora que você entender isso aqui, por que eu desmonto, ótimo. Então, você vai lá e segue para o próximo bloco, onde a gente vai começar a trabalhar realmente com o movimento oblíquo. Um grande abraço, até já!